Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa segunda parte do módulo 5, então, aqui, nosso módulo de números racionais, né, as frações. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail, tá aqui o nosso novo e-mail para envios de trabalhos e dúvidas de vocês, tá? Tá aqui na tela. Então, todas as mensagens, todos os trabalhos que vocês forem mandar agora para mim, através desse e-mail aqui, tá bem? Bom, gente, nas operações com frações, que é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo, a gente vai trabalhar então adição, subtração de frações, multiplicação e divisão de frações e potências e raízes de frações. Tá? Quando a gente vai efetuar uma soma ou uma subtração de frações, a gente tem que considerar sempre dois casos, tá? A gente tem que olhar para os denominadores. Se os denominadores forem diferentes ou se os denominadores forem iguais. Então, o primeiro caso aqui, se as frações tiverem o mesmo número de baixo, né? Mesmo denominador, o número de baixo é o denominador. Então, aqui tem um exemplo. Como é que a gente vai proceder? Nesse caso, os denominadores todos são 4. É 9 quartos mais 5 quartos menos 2 quartos. A gente deve repetir o denominador, porque são todos iguais, então basta repetir ele aqui como denominador das três frações e somar as partes de cima, efetuar as operações das partes de cima, né, as operações pedidas aqui. Então é 9 mais 5, que vai dar 14, aí 14 menos 2, isso aqui vai dar 12. Então 12 sobre 4 vai ser o resultado dessa fração, dessa operação aqui. Mas lembrando, né, 12 sobre 4 ó, são dois números pares, então dá para simplificar por 2, e nesse caso dá para simplificar até por 4. Então a gente pode fazer essa simplificação, a gente deve fazer até que essa fração se torne irredutível, né? Ou seja, até que não dê mais para simplificar. Nesse caso eu estou simplificando por 4, dá para fazer direto por 4, mas se vocês quiserem fazer por 2, depois por 2 de novo, podem fazer, não tem problema nenhum. Tá? Então 12 dividido por 4, isso aqui vai dar 3, e 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então ficou 3 sobre 1. 3 sobre 1, na verdade, 3 dividido por 1, né, porque uma fração é uma divisão, é o número de cima dividido pelo número de baixo, 3 dividido por 1 dá 3. Aí esse é o resultado final. Nossa fração está irredutível, ficou um número inteiro aqui até, 3 inteiros é o resultado desse cálculo, dessa operação, onde envolveu aqui uma adição e uma subtração. Tá? Mas esse aqui é o processo. Se os denominadores são iguais, basta fazer o cálculo dos de cima e aí depois, se for preciso, simplificar até se tornar irredutível. Bem? Então é isso que está dizendo aqui. Ó. Como o denominador era o mesmo em todas as frações, apenas efetuamos as adições e subtrações com os numeradores, números de cima, né? E mantemos o mesmo denominador no resultado. Foi o que a gente fez aqui. Ok? Agora, no segundo caso, né? Se as frações têm denominadores diferentes, bom, aí a gente tem um pouco mais de trabalho para fazer. Vamos lá, vamos um exemplo aqui. A gente tem uma fração que é 2 terços e está sendo somado 3 quartos. Então, 2 terços mais 3 quartos. Denominadores aqui, números de baixo diferentes. Então, a gente já não pode fazer aquele procedimento que a gente fez anteriormente. A gente tem que primeiro calcular o MMC desses dois denominadores. Ou seja, reduzir as frações ao mesmo denominador, né? Reduzir elas ao mesmo denominador e a gente faz esse processo através do MMC. Então, vocês vão pegar o 3 e o 4, que são os dois denominadores, e vão fazer o cálculo do MMC. Como a gente já fez isso aí na aula anterior, né? Quem não acompanhou a aula anterior ainda, né, dá uma olhada lá, está na dúvida, dá uma olhada lá que tem toda a explicação de como fazer esse procedimento aqui, que às vezes pode parecer simples, mas né, se tiver um pouco de dificuldade, não tiver muita certeza, dá uma olhadinha lá para ficar mais fácil de observar isso aqui. Tá? Então, fazendo esse cálculo do MMC, deu 12, né? Então, agora os novos denominadores das frações aqui vão ser 12, tá? Das duas, tanto dessa aqui quanto dessa aqui. Mas no momento que a gente alterou o denominador, né, o número de baixo, também se altera o numerador. O número de cima também vai ser outro, ele não vai ser o mesmo. E aí esse mesmo procedimento a gente já fez lá nas aulas anteriores também, podem acompanhar lá, tá bem explicadinho passo a passo lá, como é que faz isso aqui, mas eu vou falando aqui para vocês também como foi feito. Bom, o que a gente faz? A gente pega o denominador novo aqui, esse 12, primeiro
divide pelo denominador antigo da primeira fração, né? O 3, porque aqui eu tenho a primeira fração e aqui eu tenho a segunda fração. Então, eu vou pegar o denominador aqui da primeira fração, dividir pelo denominador da primeira fração antiga. 12 dividido por 3 deu 4. Aí eu multiplico pelo número de cima, multiplico pelo numerador. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Eu faço o mesmo processo com essa segunda fração nova aqui. Eu pego o 12 dela, que é o denominador novo, divido pelo denominador antigo, que era 4, vai dar 3, e multiplico pelo número de cima aqui, pelo numerador, que é 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Bom, e agora, então, a gente acabou com duas frações com o mesmo denominador, né? Então, acabamos chegando no caso anterior, onde as frações têm o mesmo denominador. E aí o procedimento é somar somente os números de cima, fazer as operações com os números de cima, certo? Então, 8 mais 9, 17, e o denominador que a gente igualou aqui deu 12, 17 sobre 12. Nesse caso não dá para simplificar, ela já está irredutível, não tem como eu reduzir ela mais do que isso aqui. 17 sobre 12 não tem como reduzir, então esse é o resultado final. Se tivesse como reduzir, como simplificar, teria que simplificar ainda, tá bem? Então, vamos agora para a multiplicação. Para a multiplicação, a gente precisa seguir 3 passos básicos. Primeiro, multiplica os numeradores, os números de cima, um pelo outro. Multiplica os denominadores também, os de baixo, um pelo outro. E aí depois observa, claro, o sinal das frações para usar a regra de sinais. A regra de sinais da multiplicação. Lembra aqueles sinais que a gente viu também anteriormente? Já lá nos outros módulos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, no caso da multiplicação e divisão. E como é multiplicação, a gente vai usar então aquela regra. Bom, vamos para um exemplo aqui então. A gente tem 7 terços vezes menos 4 sextos. Então, olha os passos. Multiplique os numeradores, números de cima, então a gente vai multiplicar os números de cima um pelo outro. 7 vezes o menos 4. E vai multiplicar os denominadores também, 3 vezes o 6. E aí vamos observar os sinais. Então vai ficar assim, ó, 7 vezes o 4 dá 28. Tá? E aí os sinais aqui dos de cima, esse 7 é mais e esse 4 é menos. Mais com menos, sinais diferentes, vai dar negativo. Então o de cima ficou menos 28. E os de baixo a gente faz a mesma análise. Ó. 3 vezes 6 dá 18. O 3 é positivo, né? Não aparece o sinal, ele é positivo. O 6 também é positivo. Mais com mais, dois sinais iguais, resultado dá mais. Então, ficou mais 18. Então, essa fração ficou 28 sobre 18. Menos 28, né? Sobre 18. Só que dá para simplificar, né? Os dois são pares, ó. Os dois são números pares, então dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, por exemplo. Né? E esse resultado vai dar, dividindo 28 por 2, dá 14. Dividindo 18 por 2 vai dar 9, então vai dar 14 sobre 9, mas os sinais se mantêm. Quando eu estou simplificando, eu vou mantendo os sinais que eles já têm lá. Tá? Agora sim, agora não tem mais como simplificar. Agora ela ficou irredutível. Tá? Não tem mais como simplificar o 14 e o 9, não dá para dividir os dois por um mesmo número, porque para simplificar, lembra da aula anterior, tem que ser pelo mesmo número, em cima e embaixo, não pode ser por números diferentes. Tá? Então aí... No caso da multiplicação, era isso aí. Vamos então para a divisão agora. A divisão tem uma regrinha bem prática, tá? Quando a gente opera duas frações, para fazer a divisão de uma pela outra, a gente copia a primeira fração que apareceu, daí a gente muda o sinal de divisão para a multiplicação. Tá? Não vai mais ser uma divisão, vai ser uma multiplicação. Mas a segunda fração, a gente vai inverter os lugares do numerador e do denominador. O de baixo vai ficar em cima e o de cima vai ficar embaixo. Então vai ser dessa forma. Por exemplo, 5 terços dividido por 4 sétimos. Bom, o primeiro passo eu vou repetir a primeira, então. É o que está escrito ali. Ó. Copia a primeira fração. Então a gente vai copiar a primeira fração. A segunda fração a gente vai inverter. E além disso a gente tem que modificar esse sinal aqui, que é de divisão. A gente vai passar a ser multiplicação. Então vai ficar 5 terços, repetindo a primeira. Onde era divisão eu botei multiplicação, certo? E ali onde era 4 sétimos eu botei 7 quartos. Então,
troquei o de baixo, que era 7, ele passou para cima, e o de cima, que era 4, passou para baixo. E agora cai no nosso caso anterior da multiplicação de frações, né? Que tu multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E aí vai ficar dessa forma. 5 vezes 7 dá 35 e 3 vezes 4, que dá 12. E nesse caso aqui já encerrou também, porque não tem como a gente simplificar essa fração. 35 e 12 não dá para dividir por um mesmo número. A não ser por 1, é claro, mas aí vai ficar o mesmo valor, né? Tá? Então, não tem como simplificar, não tem como reduzir ela mais, então está terminada essa divisão de frações também. Bom, vamos para agora potência e raiz. Potenciação. A potenciação de raízes a gente faz da seguinte forma. A gente deve elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente que foi dado na hora de calcular, para a gente poder calcular o resultado ali. Então, olha o exemplo. A gente tem 3/5 elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, o que a gente deve fazer? Elevar o numerador e o denominador ao expoente 2. Então, vai ficar dessa forma assim. Ó. Eu vou escrever o 3 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Isso que significa essa potência aqui. Ó. Como eu tenho parêntese aqui, né? A minha fração está entre parênteses e a potência está aqui fora, isso quer dizer que os dois números, tanto de cima quanto de baixo, eles estão elevados ao quadrado. Bom, então eu vou separar primeiro aqui, né, os dois, elevar os dois ao quadrado, e aí vou resolver. Como a gente já viu nos módulos anteriores, né, a potência aqui, ó, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, né, gente? Aquele 2 ali de cima significa que o 3 vai aparecer duas vezes aqui, se multiplicando. Então, a gente vai ter 3 vezes 3. E embaixo a gente vai ter 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Tá? 3 vezes 3 vai dar 9 e 5 vezes 5 vai dar 25. Tá? Quem está tendo um pouco de dificuldade aqui, dá uma olhadinha lá nos módulos anteriores, naqueles nossos vídeos, que está bem explicadinho também como se opera as potências. Tá? Aqui nesse caso, potência de uma fração, né? Tá bem? Bom, e esses aqui também não tem como reduzir, né? 9 sobre 25 já está irredutível, então esse é o resultado final. Vamos agora para a radiciação. A radiciação é bem semelhante à potência, tá, gente? Determinar a raiz do numerador e determinar a raiz do denominador. Assim como a gente fez na potência, que a gente determinou a potência do numerador e do denominador, na raiz a gente faz o mesmo processo, só que com a raiz, é claro. Bom, aqui tem um exemplo. Raiz de 36 sobre 81. Primeiro a gente faz, então, a gente separa isso aqui em duas raízes. É a raiz do numerador dividido, né, tracinho da fração, pela raiz do numerador. Raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então fica a raiz do 36, que era o número de cima, continua sendo de cima, dividido pela raiz do 81, que é o número de baixo, nosso denominador. Agora calcula as duas raízes separadas. Raiz do 36, que vai dar 6, e raiz do 81, que vai dar 9. 6 sobre 9 é a nossa fração. Só que aqui nesse caso a gente pode reduzir ela, né? Reparem que os dois números são múltiplos de 3. São divisíveis por 3. 6 dá para dividir por 3 e dá exato, e o 9 também. Então a gente vai fazer isso, a gente vai simplificar essa fração, e aí vai dar 2/3. E agora sim, agora ela está uma fração irredutível, não tem como diminuir mais ela ainda, não tem como operar mais. Então encerra aqui o resultado da nossa raiz quadrada de uma fração. Bom, gente, por hoje era isso aí então, né? A gente viu hoje como realizar as operações com frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Para este módulo, então era isso que a gente pedia. A gente tem um trabalho já lá no site da escola, deem uma olhada, tem a data de entrega, tudo direitinho. Tá? Acompanhe os vídeos, não deixe de acompanhar os vídeos, tá, gente? E até a próxima, então. Tchau, tchau.